Muitas pessoas citam a jabuticaba em situações que querem mostrar que algo só acontece no Brasil, por acreditarem que esta fruta só existe aqui. Bem, essa é mais uma fake news. A jabuticaba é uma árvore frutífera da família das mirtáceas. São nativas da América do Sul e são encontradas no México, Uruguai e Argentina. Como a jabuticaba, treinamentos negativos não são exclusividade brasileira. Tanto isso é verdade que nós vamos utilizar o estudo de caso do acidente com a American Airlines 587 como auxílio para desenvolvimento do tema desse nosso painel. A American Airlines decolou do aeroporto JFK e tinha a República Dominicana como destino. A data do acidente foi muito próxima ao evento de 11 de setembro. Quando nós usamos o termo evento, nós abrangemos os atentados das Torres Gêmeas, do Pentágono e da tentativa de atentado com o United 93, que foi frustrado pelos passageiros a 203 quilômetros em linha reta da Casa Branca, mais ou menos 17 minutos de voo da Casa Branca. A American Airlines é considerado o maior acidente aéreo da história dos Estados Unidos. Isso porque o evento 11 de setembro não é definido como acidente, já que foi um atentado, ou seja, o 11 de setembro, o evento, foi um caso de security e não de safety. Por ter acontecido somente há 8 semanas após o evento 11 de setembro, havia um grande temor que se tratasse de mais um atentado terrorista. O objetivo desse painel está declarado nesse slide, que é o de elevar o nível de percepção de todos os envolvidos em treinamentos para a importância em realizar treinamentos conforme aprovados, especialmente os descritos no capítulo Emergências das aeronaves específicas. Nós temos detectado vários casos de não conformidades quando acompanhamos como auditores, observadores, alguns treinamentos periódicos. E as causas dessas não conformidades são por treinamentos negativos. Pela recorrência dessas não conformidades, a nossa análise é de que treinamentos negativos estão se tornando uma tendência e, como tal, devem ser combatidos. Primeiro, vamos nivelar os conhecimentos sobre a definição de evento e tendência não desejada. Um evento acontece somente uma vez. Já a tendência acontece mais que uma vez. E para toda tendência não desejável, deve haver um bloqueio efetivo. E só existem 3 ferramentas para se bloquear tendências não desejáveis: através de regulamentos, treinamentos e tecnologias. Como é que podemos definir o que é um treinamento negativo? É aquele que simula uma situação limite desnecessária em treinamentos técnicos. Entre agosto de 2013 a julho de 2019, a AirJob realizou 24 auditorias de conformidades. Dessas, 18 foram em operações executivas corporativas e 6 em empresas aéreas. Em 9 dessas auditorias, nós detectamos não conformidades por treinamento negativo, um percentual elevadíssimo.
É por esse resultado que consideramos que treinamentos negativos estão se tornando uma tendência. Para atingimento dos objetivos propostos nesta exposição, nós vamos seguir este roteiro aqui. Vamos apresentar o estudo de caso do American Airlines 587, que foi desenvolvido usando como base os dados factuais do NTSB, National Transportation Safety Board, órgão que investigou o acidente. Vamos apresentar o nosso entendimento sobre como se originam treinamentos negativos. Vamos lembrar como os protocolos de treinamentos são aprovados, são escritos, quais as ferramentas que recomendamos, pois o auditor só pode recomendar ou reportar evidências para que possa ser feito um bloqueio efetivo desses treinamentos negativos. E, finalmente, vamos colocar os nossos pareceres sobre como devemos combater o treinamento negativo. Todo evento não desejável, seja um acidente, um incidente, uma situação de perigo, deve ser estudada, analisada, para que possamos aprender e evitar a recorrência. Nós fazemos isso com grande frequência na AirJob, procurando entender e transmitir os ensinamentos que adquirimos quando investigamos ou estamos estudando um evento não desejado. E esse painel é um exemplo disso. Na vida, só existem duas maneiras de aprendizado: pelo conhecimento ou pelo sofrimento. E quem passa por um acidente aprende das duas maneiras. Primeiro pelo sofrimento, seja em perdas materiais, humanas, e depois pelo conhecimento dos fatores contribuintes que levaram ao acidente. Neste painel, nós vamos apresentar as nossas experiências com a identificação e tratamento das causas que levam a treinamentos negativos, que vêm se mostrando eficientes para o bloqueio efetivo desse tipo de falha. Dentro de qualquer organização, nós temos vários riscos. Aproveitando aqui para lembrar que risco é um componente do perigo. Vamos a um exemplo de perigo. Andar de moto sem capacete é um perigo. Dentre os vários riscos que temos neste perigo, vamos destacar somente dois: aumento da severidade de danos físicos em caso de um acidente e multa por violação das leis de trânsito brasileira. Outro exemplo de perigo é não efetuar o checklist antes de um voo. Vamos destacar aqui também dois componentes de risco neste perigo: esquecimento de algum item, etapa a ser checado, e estar cometendo uma violação operacional, já que o cumprimento do checklist é um item mandatório de todo e qualquer voo. O risco pode ser de contexto externo ou interno e podem levar a uma crise, uma ameaça, a um evento não desejado. O caso do American Airlines é um exemplo negativo de uma crise. Esses dois ideogramas são bem conhecidos. Em 90% dos seminários sobre gestão de risco, eles são apresentados. Os dois, quando juntos, podem ser traduzidos como crise, mas quando separados, nós temos duas traduções possíveis: oportunidade, uma fonte de ganho, e perigo, uma fonte de perda. Assim, toda fonte de perda pode também ser uma fonte de ganho, de melhoria possível, seja através de resposta preventiva ou corretiva. A preventiva é muito menos dolorosa, seja no aspecto psicológico, moral ou financeiro. Podemos dar dois exemplos de como tiramos melhorias possíveis de fontes de perdas. O acidente com o Fokker 100 da TAM em 31/10/96 nos ensinou bastante. Um dos grandes ensinamentos deste desastre foi o de focar em voar a aeronave primeiro e depois identificar e enfrentar a emergência. Outro exemplo de oportunidades de melhorias após um acidente
foi o da Air France 407, que se acidentou 25 de fevereiro de 2005 em um voo entre Rio de Janeiro e Paris. Uma das melhorias após esse acidente foi a criação de um treinamento para stall em grandes altitudes, que o fabricante da aeronave afirmava que era impossível de acontecer. Mas não precisamos passar por um acidente para que consigamos implementar melhorias. Isso pode e deve ser atingido através do reporte de situações anormais de perigo. Nós usamos o termo desmontar quando vamos estudar um acidente para apresentá-lo como estudo de caso. O desmontar aqui é para ser entendido como análise de todos os dados factuais para entendermos o que aconteceu, o que poderia ter evitado o acidente. Através de dados factuais tirados do relatório do NTSB, o final, nós vamos entender o que aconteceu. O relatório final aponta como fator contribuinte principal do acidente a aplicação de comandos de uma maneira tão extrema pelo piloto para a correção da atitude de sua aeronave que ocasionou a ruptura do comando de leme. Nós temos uma animação gerada pelo NTSB sobre isso e vamos assisti-la. O American Airlines 587 iniciou a sua decolagem às 9h13, local da pista 31 à esquerda do JFK, Nova York. Antes da decolagem, o primeiro piloto oficial, que estava como pilot fly desta etapa, perguntou ao comandante se ele se sentia confortável com a distância que estavam de um Boeing 747 da Japan Airlines à frente deles. O comandante disse que sim, que quando decolassem o JAL estaria mais de 5 milhas distante deles. O 587 decolou às 9h14 hora local, foi autorizado a curvar à esquerda e cruzando 1.700 pés, sentiu a turbulência de esteira do JAL pela primeira vez. Na fonia fica gravado o comentário do comandante, pequena turbulência, e o primeiro oficial concorda. Com 2.450 pés, o oficial começa a aplicar comandos tão extremos que ocasionou a ruptura do comando de leme 2 minutos após a decolagem. Durante a investigação, foi dito por outro tripulante da companhia que este piloto havia agido da mesma maneira 7 anos atrás em uma situação semelhante. Seria esse fator contribuinte uma falha latente daquele tripulante? Vamos nivelar os conhecimentos sobre falha latente. Esse é um bom exemplo de falha latente. Esse grupo de amigos tem o hábito de se reunirem periodicamente para tomarem algumas bebidas e fazerem um churrasco na piscina, literalmente na piscina. Como a churrasqueira é elétrica, eles precisam de uma extensão que vá do ponto de energia mais próximo até a churrasqueira. Até hoje não houve nenhum problema com esse grupo de amigos ligado a este procedimento. Mas se for somada a outra falha, ela pode se tornar um evento não desejável. Essa é a característica de uma falha latente. Ela fica hibernando, esperando por mais algum fator contribuinte para que possa se manifestar. Quando um dos investigadores questionou aquele tripulante entrevistado do porquê o piloto do 587 agia daquela maneira, a resposta foi: eles nos ensinaram a responder assim. A empresa estaria aplicando treinamento negativo em seus tripulantes? Vamos visualizar o que eles ensinavam. Os instrutores da companhia ensinavam, através de simulador de voo da aeronave, a se recuperarem de uma situação onde não existia um histórico de recorrência. Eles eram treinados para a recuperação de uma inclinação de asa de mais de 90 graus. E para que pudessem reproduzir este cenário, o simulador foi modificado para permitir esta situação extrema. Antes de prosseguirmos, vamos lembrar a diferença entre erro e violação. O erro
acontece quando nos falta informação, é de origem informacional. Já a violação é de origem motivacional. Existe o conhecimento de que aquilo não deveria ser feito daquela maneira. A origem de treinamentos negativos está na violação. E violações podem gerar erros recorrentes, como foi no caso do American Airlines 587. O erro deve ser considerado como uma falha organizacional e defesas devem ser criadas para evitar que se repitam. No caso do American Airlines 587, após o final da investigação e conhecimento de todos os fatores contribuintes do acidente, o simulador da companhia voltou à sua programação inicial e os protocolos de treinamentos foram corrigidos para este treinamento específico. Nós tratamos o erro humano, mas a violação deve ter um tratamento diferenciado, pois é uma não conformidade grave. E a pior das violações é a violação institucional, aquela incentivada pela organização. Muitos pilotos, como eu, já ouviram essas frases. Eu sei que não pode, mas fulano faz. Essas frases, quando partem de pessoas de dentro de sua empresa, particularmente em cargos de chefia, são violações institucionais, que são as piores. No acidente do American Airlines, quem cometeu a violação operacional? O tripulante? Certamente que não. O que ele cometeu foi um erro, pois entendia que para qualquer correção de atitude da aeronave naquela situação, ele deveria agir daquela maneira. Assim, quem cometeu a violação foi a instrução da empresa. Essa frase no slide, frase de Peter Drucker, representa bem o nosso sentimento em relação a treinamentos negativos. Na maioria das vezes, um treinamento negativo é apresentado como uma prática de excelência. Já detectamos situações onde o mesmo treinamento negativo era realizado há mais de 5 anos, sem nenhum tipo de problema maior. Mas, como uma falha latente, estava lá, esperando somente um gatilho para se manifestar negativamente. Temos alguns exemplos de treinamentos negativos que presenciamos como auditores, observadores ou como peritos aeronáuticos, que continuam acontecendo mesmo com o histórico de fatalidades. Decolagem em helicóptero simulando perda do sistema hidráulico. É proibida a decolagem de helicóptero com sistema hidráulico inoperante. Por que ainda temos essas solicitações em alguns treinamentos ou em voos de recheque? Treinar o pouso sem hidráulico é previsto, pois você pode perder esse sistema durante um voo. Mas se você decolar sem um sistema hidráulico, você estará cometendo uma violação operacional. Então, não faz sentido esse tipo de solicitação em treinamento. Decolagem corrida em helicópteros é outra solicitação em treinamento que não faz o menor sentido. Se você não tem potência suficiente para realizar uma decolagem a partir de um voo pairado, você está fora do envelope operacional de sua aeronave e assim não deveria tentar realizá-lo. Corte do comando de motor em voo, simulando pouso sem motor ou monomotor. Para efeito de treinamento, é proibido o corte real de motor. O que deve ser feito é uma redução da potência para idle. Essa foto é de um acidente de 2000 em um voo de recheque simulando perda de motor na final para pouso, com um corte real do motor. Quando tentaram dar partida antes do pouso, houve um retorno de chama dentro da cabine. Morreram os 2 pilotos que estavam sendo checados e o checador teve mais de 60% de queimaduras graves em seu corpo. Treinamento em helicóptero sem duplo comando instalado. Como você, como instrutor, vai corrigir uma atitude perigosa se não tem como atuar devidamente?
Essa foto no slide é de um treinamento realizado nessas condições que resultou neste acidente. Quais as características de um treinamento negativo? Eles são realizados na aeronave. O treinamento negativo apresentado para os pilotos da American Airlines é um dos raros que era apresentado em simulador, como parte da instrução. Outra característica de treinamento negativo é a síndrome do Top Gun. Manobras arriscadas, muito próximas de um ponto de irreversibilidade ou completamente fora de uma padronização de pilotagem, são apresentadas por instrutores com o objetivo de afetar emocionalmente o aluno, querendo demonstrar uma maior proficiência do instrutor em relação ao aluno. A aplicação de um treinamento negativo começa com a frase: "Deixa eu te mostrar como eu faço". Mas isso pode ser entendido pelo aluno como uma prática aceitável para aquela situação. Normalmente, treinamentos negativos são apresentados várias vezes antes que aconteça algum evento não desejável. De certo ponto, a falha latente ser uma característica de treinamentos negativos é bom, pois nos dá a oportunidade de detectá-la e bloqueá-la efetivamente. Treinamentos iniciais ou periódicos nos permitem desempenhar da melhor maneira possível em uma situação normal ou anormal. A diferença entre treinamento inicial e periódico é que nos treinamentos periódicos não é ensinado nada de novo, e sim são repassados procedimentos que já são conhecidos. O seu objetivo primário é o de permitir uma transição planejada da rotina para a emergência. Sem treinamentos periódicos, isso se dá através do caos. Olha a bruxa solta aí no slide. Lembrando sempre a associação que fazemos entre iogurte e treinamento periódico. Os dois têm prazo de validade. Não é raro ouvirmos a seguinte resposta de administradores, chefes de ensino e mesmo de instrutores, quando questionamos por qual motivo alguém deixou de realizar um treinamento periódico. Fulano é muito experiente, já realizou vários treinamentos em sua vida sobre isso. O fato de você realizar um certo tipo de treinamento várias vezes só lhe dá o status de ser experiente, e não que se manterá proficiente para sempre. Experiência é algo que se adquire somente através do tempo. Você não tem como agilizar a experiência. Já a proficiência é algo que só pode ser mantida através da continuidade da realização de uma certa atividade ou por treinamentos periódicos. Então, diferentemente da experiência, nós podemos agilizar a aquisição de proficiência, permitindo que alguém atinja níveis ótimos para uma certa atividade muito rapidamente. Ninguém pode tirar a sua experiência. Após adquirida, ela é sua para sempre. A proficiência, ao contrário, pode atingir níveis alarmantes caso você deixe de exercer certa atividade em certo espaço de tempo ou deixe de treinar periodicamente. Como não temos emergência todos os dias e não desejamos isso, um piloto mantém a sua proficiência em emergência através de treinamentos periódicos, conforme publicado no capítulo de emergências dos manuais de voo da aeronave em questão. Nós não precisamos reinventar a roda para realizarmos treinamentos periódicos com qualidade, de maneira que nos permita gerenciar uma emergência com eficiência. A norma 10.015, com o título Gestão da Qualidade Diretrizes para um Treinamento, é bem esclarecedora e nos auxilia bastante para a aprovação de protocolos de treinamento. Em seu parágrafo 4.2, está declarado que os insumos para especificações das necessidades de treinamentos devem ser extraídos do documento que contém a lista de requisitos de competência. Temos que nos embasar em documentos formais, onde são descritos quais os requisitos de competência teremos como objetivo de atingimento.
E todo e qualquer protocolo de treinamento é aprovado para ser cumprido pela figura do piloto mediano. Ninguém vai esperar que uma aeronave esteja muito próxima do seu ponto de irreversibilidade no aspecto de segurança para que seus tripulantes iniciem um procedimento proativo. Se um piloto mediano não consegue realizar um treinamento periódico, existem grandes possibilidades deste treinamento estar inadequado para o que se propõe. O modelo Shell nos ajuda a identificar as causas da realização de treinamentos negativos. Este modelo nos diz que as interfaces do elemento humano, meio ambiente, hardware e software devem estar muito bem encaixadas para que não tenhamos problemas. Vamos isolar a interface meio ambiente para a situação de treinamento negativo, considerando-se que normalmente treinamentos em voo não são realizados em condições adversas meteorológicas. A violação nos treinamentos negativos acontece por desconsideração da interface software. Temos o vício de associar o termo software com somente linguagem de máquina, mas o manual, seja lá qual for, é um software, pois ele é um suporte lógico. E toda aeronave, por mais simples e convencional que seja, possui o seu suporte lógico publicado e aprovado, que são os seus manuais de operação. Além do mais, nós temos como suportes lógicos as normatizações de estado, os protocolos aprovados pelo Departamento de Ensino da organização e o checklist aprovado para o treinamento específico. Assim, em nenhum treinamento cabe improvisação. Nós temos que seguir o que está aprovado e publicado, seja pelo fabricante da aeronave, seja em normatizações de estado ou em protocolos internos aprovados. Essa é a única maneira eficaz de se combater treinamentos negativos. Desde que haja a descrição do que deve ser feito em um certo treinamento, não devemos usar do bom senso para improvisar em treinamentos periódicos. Devemos sim seguir o que foi aprovado após exaustivos ensaios de voo. Como combatemos treinamentos negativos? Pela seleção de instrutores e checadores com requisitos mínimos desejáveis. Lembrando que nem sempre o mais experiente é o mais qualificado para ser instrutor ou checador. Primariamente, este profissional tem que ter grande proficiência e mantê-la, para que possa transmitir isso aos seus alunos. Outra boa defesa para que não tenhamos treinamentos negativos é pela padronização dos instrutores. Padronização é a rotina que forma bons hábitos. No caso do American Airlines 587, havia uma padronização apresentada em treinamentos completamente equivocada. Era um treinamento negativo. Estavam tentando dar proficiência aos tripulantes para algo que não era previsto. É importante salientar que não adianta uma padronização dos instrutores em um treinamento inicial se não houverem treinamentos periódicos realizados por eles para que continuem proficientes nesta função. Vamos lembrar da associação entre iogurte e treinamento. Os dois têm prazo de validade. O aluno também é responsável no combate a treinamentos negativos, sabendo dizer não para solicitações que extrapolam o objetivo do treinamento que está sendo aplicado. O briefing e o debriefing são procedimentos mandatórios para a realização de qualquer tipo de treinamento. Antes do início do treinamento, o instrutor deve realizar um briefing com o aluno sobre os objetivos do treinamento que executarão, como agir se algo não sair como previsto e, tão importante quanto o briefing, é o debriefing, que deve ser realizado no término do treinamento. O briefing é extremamente eficaz como ferramenta de comunicação
antes de qualquer atividade complexa, pois ele gera uma sinergia entre os envolvidos na atividade a ser realizada. E após a realização da atividade do treinamento, é altamente recomendável que se realize um debriefing, pois ajudará em um melhor entendimento do que foi realizado no treinamento. E também, no debriefing, podemos identificar melhorias possíveis tanto no desempenho do aluno quanto na qualidade do treinamento. Nenhuma atividade deve aceitar riscos desnecessários. Risco, como consequência de um perigo, são mitigados por 3 ferramentas: regulamento, tecnologia e treinamento. Assim, não existe nenhuma razão para que a ferramenta treinamento aumente a probabilidade de acontecer um evento não desejável em qualquer atividade. O ponto que pede a maior atenção possível quando realizamos treinamentos é pelo cumprimento do publicado nos suportes lógicos, como manuais do fabricante e da aeronave. Manter e aplicar uma política de gerenciamento de risco que avalie periodicamente protocolos de treinamentos aprovados e file recortes de treinamentos realizados. Essa é uma boa prática para se combater treinamentos negativos. Outra ferramenta extremamente eficaz são painéis como esse, onde temos a possibilidade de elevar o nível de percepção de todos. Mas a pergunta que fica é: até quando esses níveis de percepção estarão em níveis aceitáveis? Esse é um desafio constante. A nossa síntese final é que treinamentos negativos acontecem por violação, especialmente por extrapolação de objetivos e resultados esperados. O contido nesse painel foi publicado como artigo técnico na revista Conexão Cipaé e vocês podem baixá-lo acessando o nosso site em airjob.wordpress.com, inserindo a frase treinamento negativo na caixa de pesquisa e depois dando um clique sobre a figura combatendo treinamentos negativos. Até a próxima.